Oi, gente, boa noite. Sempre fica um feixe de luz assim. Então vai ficar, tá? Porque às vezes ele tá mais forte, às vezes ele tá mais fraco. E eu não sei qual é como faz pra ele ficar mais fraco. Tô esperando a Ingrid entrar, tô esperando o Instagram avisar, né? É. Hum, entrou. Ingrid entrou. Tum, tum, tum. Ingrid, me pede o convite pra entrar, sabe fazer? Se não souber, me avisa que. Oi, Leslie. Me avisa que eu te mando aqui o convite. Ai, obrigada, amiga. Você quer? Hoje eu tô especialmente. Entendeu? Tô. Ahn, deixa eu. Aqui, boa. Gente, tô botando a Ingrid. Vamos ver. Ai, amiga, sempre manda selo, Fabrícia. Te amo. Boa Hello, noite. senhora! Boa noite! Boa Ih, noite. Boa noite, amiga. que linda! É Leonardo Novato aqui. Então, Leonardo, bem-vindo. Na verdade, eu sempre faço lives de jogo, né? Assim, a maioria, né? Falando de. Assim, dificilmente não é de jogo. E hoje não vai ser jogo coletivo, né? Em atendimento ao vivo, a gente vai conversar. Gente, essa Ingrid, minha mãe de santo, minha amiga, minha irmã. Fala, amiga, boa noite. Gente, minha primeira live não poderia ser sobre um tema melhor, né? Sobre a malandragem. Uma coisa feliz, positiva, estou muito animada. Ai, que bom. Então, gente, a gente elaborou, né, algumas possibilidades de assuntos, eu e a Ingrid com o conhecimento dela em espiritual diversificado, como o meu também e hoje em dia é muito isso, né? A gente elaborou alguns temas interessantes, mas aí a Ingrid veio, né, recentemente, então, com essa ideia, né, da gente homenagear e falar da malandragem, porque eles cuidam muito. Salve o seu Zé. Salve toda a malandragem, né? E a gente falar um pouquinho, né, desse assunto que é popular, né? Mas tem alguns mistérios e, enfim. É e Ahn, fazer esclarecimento também, né? Trazer para o é, conhecimento das pessoas. é. Para a gente trazer esclarecimento e assim, a gente não sabe tudo, né? De tudo. Assim, não mesmo. O pouco, pelo menos da minha parte, né? Assim, acredito que a Ingrid também Aham. compartilhe dessa opinião, dessa visão, né? Mas assim, o pouco que a gente tem de experiência, que a gente conhece, que a gente tem contato, a gente vai compartilhar com vocês, porque eu acho que não são verdades absolutas, mas são pontos de vista, são trechos, né, que podem ser aproveitados por vocês, e aí eu acho que quanto mais troca de ideia, de informação, mais a gente consegue fazer a nossa própria visão do mundo, né, material e espiritual, né, Ingrid? Sim, e compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Do que a gente viveu na pele com eles. Acho que isso traz uma possibilidade de a gente falar com mais sentimento, com mais energia para vocês. A gente tendo vivido, a gente sendo médium do seu Zé, né? Traz isso aí de legal. A gente sentir o que a gente fala, a gente ter praticado o que a gente vai falar, não é só teoria. É isso. Então, gente, a live vai ficar gravada. A gente pontuou alguns tópicos, né? Para não ficar muito extenso, não ficar muito cansativo, a gente pode voltar a falar disso outras vezes, se a gente achar que faltou alguma coisa, ou se, enfim, houver uma necessidade, ou se o Zé ou algum deles pedir, né? Então, vamos começar, né?
Eu quero que a Ingrid comece falando um pouquinho da experiência dela com o malandro, depois eu vou falar da minha, e aí a gente vai seguir falando dos tópicos que a gente separou, que é a energia da malandragem, a possibilidade de culto, ou de trazer essa energia um pouco para a realidade nossa aqui, dessa aproximação deles, né? E por último, alguns mitos, né? Mitos e verdades, claro, é Sim. aquilo, né? Não como verdades absolutas, como eu falei, mas como de repente, percepções por experiência do que realmente se aplica e do que não. Não Sim. tanto, né? Uhum. Vai lá, Ingrid. Então, Fala então da sua minha experiência. história com o malandro, ela é bem interessante. Ela tem algumas etapas. Ela começou lá em 2006, quando eu nem frequentava centro ainda, né? Eu tive um problema, eu fui a um centro, foi uma experiência um pouco negativa. Eu tomei um trauma de malandro, mas não por conta da entidade, por conta do lugar mesmo. E aí eu fiquei meio assim, sabe? E aí, anos depois, eu conheci o centro onde eu fui feita, e o pai de santo trabalhava com o seu Zé, e eu fiquei super amiga do seu Zé, porque ele trabalhava com o seu Zé, né? E assim, o seu Zé é maravilhoso, né, gente? Ele é isso, ele é amigo. Eu fiquei super amiga do seu Zé, me divertia super, e me aproximei da energia do seu Zé assim, como outro médium trabalhando com ele. Nunca trabalhei com o seu Zé enquanto eu estive nesse barracão. Troquei de barracão, fiquei um tempo sem receber seu Zé, sem nunca ter incorporado seu Zé, né? E um belo de um dia, eu sou médium de vidência também, eu fui seguida por um homem na rua, é, e eu falei, pronto, caramba, eu vou ser assaltada, é agora. Quando eu olhei, e não tinha ninguém na rua, só tinha eu e o homem, eu estava dando uma sombra grande assim. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém. Eu tinha um trabalho agendado por esses dias, assim, perto desse acontecimento, que tinha um baralho do seu Zé, que é esse baralho que está aqui, para esse trabalho. E o baralho simplesmente sumiu. Era até para uma pessoa que entrou aí na live agora, a tia Vera, um trabalho para a vida pessoal dela. E o baralho, ele sumiu. E não tinha como sumir, porque estava separado com as coisas. Eu falei, caramba, vamos. Foi o trabalho sem o baralho. E aí, beleza. E aí eu recebi umas vibrações do seu Zé. Nesse dia que eu recebi umas vibrações do seu Zé, eu achei o baralho assim no lugar mais improvável. Aí o seu Zé falou assim pra mim: olha, Ingrid, senta falando comigo, senta que eu vou te ensinar a jogar o baralho. Aí eu falei: não, que isso, eu tô maluca. A gente tem essas coisas da incorporação, né? Às vezes a gente saber o que tá vindo da nossa cabeça, isso é normal e sempre vai ficar. Nunca achem que isso vai. Comecei a ter umas crises assim na minha vida e me veio a intuição de fazer coisas para o seu Zé. Eu coloquei uns presentes para ele e ele virou, né? Eu recebi ele a primeira vez, ele falou, tinha poucas pessoas, ele falou lá com essas poucas pessoas. E aí eu fiquei numa crise muito grande e foi o seu Zé que fez eu e a Roberta se conhecer. Eu nem tinha me dado conta disso, nem tinha me deparado com para pensar nisso hoje, porque eu procurei a Roberta para jogar o jogo de naipe por conta de seu Zé. Porque ele falou assim, senta que eu vou te ensinar. Eu falei, mas caramba, gente, eu também nunca tinha jogado baralho com ninguém de naipe. Eu falei, eu vou procurar uma pessoa. Aí minha filha de santo, que era cliente da Roberta, amiga da Roberta também, jogava com a Roberta, me falou que ela fazia esse jogo, o jogo de naipes, que ela dava curso desse baralho. Eu falei, eu vou procurar ela. E aí eu procurei ela, estava numa crise existencial. Fiz o jogo, nesse jogo eu consegui decidir tudo que eu tinha que decidir para minha vida, consegui decidir que eu ia começar a atender, abrir a agenda, porque antes a minha agenda era muito restrita, e ser feliz, né? Que é um pouco da energia do Zé da Malandragem, tem muito a ver com felicidade. Hoje em dia eu faço uma atividade, não por inteiro, não por completamente de trabalho, mas que me faz feliz. Meu trabalho não me fazia feliz. E foi isso, a gente está seguindo aí no caminho. O caminho está só começando com o seu Zé. Né? E que caminho. Tem É, muita coisa. então, é, pois é, a minha experiência com o Zé, ela é bem picotada, né? Com a malandragem em si, ela é
tem espaços de tempo muito extensos e momentos pontuais. Em 2014, ele se apresentou na minha trajetória de desenvolvimento de incorporação. Ele veio na gira de Exu, vieram os Exus antes. E depois ele veio, eu falei, é o Zé mesmo, porque é um malandro, porque eu estou sambando, né? Sambando não como passista né, mulher, mas, né? E aí eu falei, bom, eu não sambo assim. Quem está sambando no meu lugar? Que esse samba eu não conheço. Eu não sabia nem que eu sabia sambar desse jeito. Caramba, que legal. E não cair no chão, cara. Então tá tudo bem. Aí eu falei, bom, tem um malandro aí na fila das entidades, né? Fila é modo de dizer, tá, gente? E aí, tá. E aí, com isso em 2014. Depois ele vinha às vezes, dava né, uma movimentada aqui e ali, só que outras entidades tomaram a frente no trabalho por necessidade de cumprimento espiritual. E aí, em 2017, eu morei num lugar que a minha vizinha era mãe de santo e clarividente. Ela falou: você precisa botar uma oferenda assim, assim, para o seu malandro, para o seu Zé. Você já botou? Você já deu a oferenda? Eu falei: não. Tarará, eu já jogava e tal, não baralho de naipes. Aí, no mesmo 2017, quando eu me percebi com algumas amizades, já tinha amizades que carregavam os malandros, tanto mulheres malandras, quanto homens, né, Zé e outros malandros. E aí, essa questão, acompanhei uma grande amiga com o desenvolvimento dela no baralho de naipe, porque eu já tinha experiência de jogo, com um baralho cigano. E aí, um outro amigo na época, a gente desenvolveu ele em relação ao jogo juntas, e aí me veio uma canalização do baralho de naipes para esse meu amigo junto ao malandro. Depois veio uma segunda canalização do baralho de naipes, depois uma terceira junto, que meio que juntou, apontou ali com a minha pombogira. Quer dizer, na verdade, ela estava ali, mas aí. Você canalizou para o teu amigo, não foi para você, foi uma canalização para ele, é isso? Para o jogo dele. Tanto que hoje em dia ele joga, eu consigo ler o jogo dele, eu consigo entender o que ele está falando, mas eu jogo algumas coisas diferentes dele. Entendi. Uma coisa ou outra, e no final é diferente, porque você vai colocando diferente uma coisa ou outra, são formas diferentes, sim, com muitas semelhanças, e eu consigo ler o jogo dele. Tanto que quando ele joga pra mim, ele fala: para de olhar, para de ler. Porque, afinal, fui eu que canalizei, né? E aí, depois, o malandro adaptou, teve algumas adaptações com outros conhecimentos meus, e misturou, e tarará. E aí, fiquei com esse... Só que eu não me sentia dona, não é dona, eu não me sentia no direito de atuar com baralho de naipes, com a energia da malandragem, já que eu não trabalhava em campo com malandro, né? Entendi. Que eram dos meus amigos. Não, são deles, são eles, são eles, são eles, é deles, é deles. E aí eu entreguei na mão da minha pombagira, que é muito colada com o malandro, com todos os malandros, adora, tem uma mega energia, sabe? Eu consagrei para ela estar junto ali, para eu poder me sentir mais segura, já que eu trabalhava com sete saia no terreiro, eu poderia então me sentir mais. E ela gosta de jogo, ela sabe jogar, ela joga tudo, joga um monte de coisa, então tudo bem. Aí consagrei para ela. O que aconteceu?
Ele já tinha descido a essa altura, né? Ele já tinha, ele descia, ele já era firme, mas ele descia muito pouco. Ele falava muito pouco, ele não vinha muito, porque eu tinha outros trabalhos com outros. Não. Aí, conclusão, isso foi em 2017. Eu fiquei só ali naquela energia dos meus um monte de amigos. Aí, quanto mais o tempo passava, mais gente de malandro se aproximava, mais experiência com pessoas de malandro eu tinha, até Uhum. que ano passado, ele chegou com dois pés na porta, tomando o lugar dele, é, e tomando conta realmente de uma parte da minha vida que estava sem, sem ter quem realmente tomasse conta, Entendi. né? Então, e é isso. E aí estamos aqui, o Zé, né? Então, uniu a gente e a Muito gente lindo, é verdade. compartilha. É, e é isso, tamo aí. Aí qual é o próximo tópico que a gente vai O próximo falar? passo é energia de malandro, pode falar. Então, gente, vou pegar o gancho aqui da minha experiência, então, com malandro. Energia de malandro, malandro, malandras. É, o que eu percebo, tá? De novo, não é uma verdade absoluta, não é tirada de livro, não é, tá? Não é tirada de teoria, é prática mesmo, experiência. É uma energia. É engraçado, porque o malandro, ele tem uma flexibilidade de trabalho, ah, de cenários, que ele consegue transitar entre falanges, né? Então, ele trabalha tanto culto, né, de Jurema, Catimbó, e Umbanda, e Candomblé, e várias energias ele consegue se adaptar e estar ali presente. É quase uma falange separada da esquerda, né? Então, assim, a gente vê muito eles nas giras de esquerda de Umbanda, mas poderia fazer, eles podem e conseguem descer numa gira de baiano, sim. Então, assim, eles giram na esquerda, né? Então, eles trabalham na esquerda, eles giram na direita também, né? Então, eles conseguem transitar bem, né? Como se fosse separado, mas a gente acaba vendo mais na esquerda. Então, a energia deles é uma energia que muda um pouquinho dependendo da situação, né? Então, você vê, às vezes, o malandro muito, essa energia muito atentada no sentido de proteção, tá? De guarda mesmo, de te tirar de situações, de te dar intuições, de te tirar de situações de enrascadas, né? E isso, Salvação isso de vida, né? acaba vindo, né? Eu tô me lembrando, acaba vindo uma energia um pouco mais tensa, não digo nem pesada, aí o malandro pesa, não é que não é um peso. Como médium, falando sobre energia, não é pesado, tá? O Uhum. peso que eu quero dizer é aquela que você fica ali meio que é, embriagado, no sentido não alcoolizado, mas você fica inebriado, embriagado, tonteado, e não chega a ser aquele dor, é uma dor nas costas. Bom, cada médium sente de uma forma, né? Então, eu tô falando a minha sensação com eles. Então, assim, e fora que tem essa coisa que a Ingrid falou, da alegria, de tratar de assuntos sérios, como às vezes ele vai falar com você sobre negócio, sobre dinheiro, que é uma coisa séria, né, de uma forma séria, mais tranquila. Eles são tranquilos e quando tem que puxar a orelha, eles são muito diretos, mas sempre dão um tom de leveza, né? Então é uma energia muito focada em ser leve e ao mesmo tempo objetiva, leve e objetiva, né? Então eu vejo eles assim, eu sinto eles assim, leves e objetivos. Então, mesmo quando dói, porque eu já tomei vários puxões de navalha, por exemplo, né, da minha amiga, vários puxões de orelha de navalha, não é nem puxão de orelha, é um tapa, né? É um tapa. Mas é rápido, É. passa rápido. É um tapa, é um susto ali na hora. E não fica aquela dor, não fica latejando, não fica sangrando, Não, sabe? Então, eu acho que eu resumi, né? Resumi. isso.
Como é que cultua, Ingrid? Fala um pouco o que Então, você assim, acha que... complementando, né, o que você falou, eu acho que é muito sobre isso. Assim, diferente, tá? Na vibração do Zé Pilintra, da malandragem de navalha, malandro camisa preta, a malandragem toda, essa live que ela serve para malandragem toda, porque são várias entidades que trabalham nessa seara, né? Diferente da energia dos outros Exus de esquerda, um tranca-rua, assim, eu acho que eles falam dos mesmos assuntos, como caminho, prosperidade, trazem sobre amor, mas com essa leveza. Eu acho que a leveza e o jogo de cintura é o toque especial da falange da malandragem, né? E às vezes não bebe a cerveja do Zé, o gatinha, minha gata. E às vezes torna até mais fácil para uma pessoa ouvir um esporro, digamos assim, né? Porque eles são mais simpáticos, eles têm essa coisa, essa malemolência, esse jogo de cintura. Eu acho que tem muito disso. Então, se você tiver num momento, por exemplo, em que você esteja muito duro, muito inflexível, malandragem é uma grande aposta de culto na sua vida para quebrar essa inflexibilidade, para quebrar essa falta de jogo de cintura que a gente precisa para viver na nossa vida, né? Para conviver com a nossa família, para conviver com o nosso trabalho, a gente precisa de jogo de cintura e leveza, isso é muito importante. Outra coisa é a felicidade, né? A felicidade, a alegria, o prazer, isso é muito importante, né? O malandro traz muito isso, a navalha traz muito isso, a malandragem traz muito isso, o prazer, né? O caminho e a realidade. Então, para cultuar isso, primeiro, é vibrar nessa energia, é mentalizar. O culto começa na mente, né? E aí a gente vai para Ori, que é o nosso soberano, mas tudo começa aqui na mente. Então, mentalizar a energia da felicidade, expressar sorrisos, ver mais o lado positivo das pessoas, ver as qualidades, ver a beleza e trazer elementos que tragam o prazer. E aqui eu fiz uma mesa de petiscos, as cartas, né, que são elementos dele, a cerveja. E o que que tem aqui? Aqui você vê uma oferenda um pouco diferente, isso aqui é uma oferenda, tá? Do que você veria para uma outra falange, por exemplo. Isso aqui são coisas que a gente gosta, que a gente come, que são gostosas, que são prazerosas. A cerveja gelada, eu não boto cerveja quente pra Zé, tá, gente? Se alguém bota quente, nada contra, mas eu não ponho. Então, elementos que tragam prazer é uma segunda coisa. Coisas que você gostaria mesmo, uma farofa que você faça para oferecer para a entidade, para a malandragem, de uma maneira que você comeria, de uma maneira que você sentiria prazer. E a outra forma de cultuar, além das oferendas, é isso: é você vibrar esse prazer, é vibrar essa alegria, vibrar cânticos, vibrar música, tudo isso traz a malandragem mais para perto da gente e traz com eles a energia deles, né? A energia que deixa a gente feliz, a energia que deixa a gente leve, a energia que faz a gente ter jogo de cintura, a energia que atrai a prosperidade, que atrai o caminho, porque Exu e a esquerda e malandro é a solução, né? A energia que traz o amor, o encantamento, e é isso. Acho que eu consegui resumir bastante. Bastante. Tem uma questão do culto, né? Falando em oferenda, Uhum, eu não sei, cada lugar, né? Faz de uma maneira, entende de uma forma, mas eu já vi, não que o que eu fale é verdade, mas as formas que eu aprendi ou que eu tive experiência até hoje, contato, foram entrega nos mesmos lugares de Exu, tipo uhum, encruzilhada, né, isso. estrada. É, Claro, né, gente? Não vai deixar um copo de vidro de cerveja. Não, cada um aí que faça de Eu uma também forma não que deixo, não põe, que não. Se precisa de lixo, né? justiça material. Mas aí vai deixar o plástico na rua. Cara, joga a cerveja ali, de repente, junto, ali do lado, entendeu? Molha a cerveja, ou coloca a cerveja na sua casa e depois, de repente, ou no terreiro, num lugar certo. Também tem a própria trunqueira, né, das casas, onde tem malandro ali. Ah, mas eu não tenho assentamento. Mas tem, né, às vezes, assentamento de outros médiums ali da própria casa. Você pode deixar ali.
onde as coisas fiquem seguras e não haja sujeira. Mas, então, porta de banco, Onde tem o delegacia, poste, eu gosto de colocar os postes, tem que ter. nos postes, né, nas escadarias. Tem umas escadarias específicas, né, aqui no Rio, na Lapa, tem lugares certos, né, assim, já Uhum. certos não, mas que já são mais comumente né, usadas. Então tem escadaria, tem delegacia também. Gente, cuidado, vai deixar o freio Mas na com delegacia. certeza ele está colocando a pirâmide na porta da delegacia, pensou que Depois situação. vai entrar em cima aí e vai dizer que fui eu que dei. Não, mas já vi, não tô dizendo que é certo. Já ouvi. Não, eu já ouvi também. Eu não coloquei, não, porque eu prefiro não evitar problema, mas Eu eu já ouvi prefiro também. não colocar. Eu prefiro não colocar. Já deixei uma moeda na frente de uma delegacia. Mas uma moeda. Uma Aham, vez, há um tempo atrás. Mas isso não significa que vocês devam fazer o mesmo, né? aham. Então eu fujo e eu não. Aí né, quem tem malandro, ó, cisca de polícia. Mas então, o lugar. Às vezes, gente, vai que malandro resolve falar, não, quero que você deixe na praia sei lá, uma coisa que ele que vai querer, os elementos dele. Isso, né, Roberta, que a gente sempre conversa. A gente faz de acordo com o que o orixá e com o que a entidade determina. Se o maluco Tem que. falar que quer que eu coloque uma melancia em cima da minha bancada para ele, eu vou colocar. Ele que está mandando. Eu tenho a fé e faço o que eles estão mandando. Também É, acho que a gente tem que sentir começar a se afinar com as nossas próprias entidades e começar a sentir o que eles querem, o que eles dizem. Eles serve para mostram. todos eles, né? Serve para todos eles, orixá, guia. Uhum. E tem alguns elementos que são comuns de malandro, né? Baralho, é o dado, né? Aham. Uma guia, as cores, né? Vermelho, tem malandro que é preto e branco, tem Uhum. malandro que é vermelho e branco. Às vezes preto, vermelho e branco vai que tem. Muita malandra usa preto, vermelho e branco. Às Sim, vezes sim. pega dourado, né? Pega um dourado. Vai que tem malandro que usa prateado. Eu já vi malandro com prateado. Nossa, eu nunca Então, vi, mas eu já vi um malandro com prateado ao invés de branco. Então, assim, era preto e prata, uma coisa assim, sabe? uhum. Enfim. E aí a gente pode falar, acho que a outra situação era a questão dos mitos e verdades, né? Sim, sim. É, essa coisa do... Então, uma das... Você anotou alguma coisa? Porque eu tenho algumas coisas na minha cabeça já, Então a certo? gente vai se complementar. Eu tenho na minha cabeça também. Anotar, não anotei não, mas tem na minha cabeça. Porque assim, gente, assim, dizem, né, que filho de malandro, ou que os médiuns, ou as pessoas protegidas, cuidadas por malandro, às vezes não trabalha como médium, mas tem um malandro ali muito forte na sua vida, como cuidada, darará. São pessoas que são pessoas que não são muito de confiança, né, de se confiar em determinados, são muito voláteis. Bom, falam que filho de malandro é volúvel, né? São pessoas que você não que se escapolem, né? Com facilidade, que você não tem mão, que você não consegue ter né? Então são pessoas escorregadias. E esse escorregadio, é, né? Luz e sombra, enfim. Falam que filho de malandro é dado a vícios, É isso né? que eu sempre ouço. A droga, a vício, a não querer trabalhar. A vícios, a ser preguiçoso. Que mais? Falam que os protegidos de malandro são namoradores, né? Então, assim, que gostam mesmo de quantidade de pessoas, de Sim. relações. São relações passageiras, ou às É o tipo vezes não, como eles mesmo mesmo que a gente conhece da televisão, né? que não são fiéis, mesmo que tenham alguém fixo, alguém firme, não são fiéis. Que mais? Que não são tão confiáveis em relação a finanças. Esse eu não confio, Então, não. é, são Interessante. muitas, são muitas crenças, né, muitas situações. O que você já escutou, Ingrid? O que você quer falar? Porque depois eu vou entrar o porquê disso tudo e como que Tudo eu isso vejo aí que isso. você falou, é,
mas que são dados a roubo, galinha, tudo isso que você falou. Droga, tem muita associada a droga que gosta de beber até cair. E que gosta de estar sempre na festa, não gosta de trabalhar. Tem até aquela você trabalhar para quê, né? Que eu adoro, mas que não gosta de trabalhar. Tudo isso aí eu ouço. Né? Tudo que é ligado à malandragem ruim, né? O conceito que a gente tem de malandragem. Né? Que para mim É, a malandragem da malandragem é um outro conceito, é um conceito bem diferente. Daqui a pouco eu posso até falar sobre isso. E é é, isso. eu vou, eu vou te falar, assim, o que eu entendo disso e depois você fala aí pra gente fechar, né? Ah, sim. Pra gente defender a malandragem, né? Oi, Dani, meu amor. Então, é, gente, é o seguinte, filho de malandro é filho de malandro. O que que é filho? Não é filho, é protegido, é o médium que tem o Médios malandro, malandros, é médios, filho gente. de malandro atuante, ou que o malandro tomou, que nem foi o meu caso, que tomou conta, né? Demais. Então, assim, são pessoas que gostam mesmo de sociabilizar, porque gostam de pessoas. São pessoas que são normalmente, ao meu ver, todos os, não foram poucos, na minha vida, de amizade, de romance, eu mesma, eu posso falar para vocês, não são pessoas mais. São pessoas até puras de Sim, coração, sim. mega puras, mega bondosas e que são Vamos de passadas para para de ver já comigo mesmo. Deve ter vontade de tapa na minha cara assim pra eu parar. são passadas para trás o tempo inteiro, quase. Então, assim, as pessoas passam para trás mesmo, se É, aproveitam mesmo. E aí, mas onde entra o vício? Não, não, não. Quando a gente, assim, qualquer um, tá, gente? Mas a pessoa que carrega a malandragem, como ela é muito social, ou ela é conhecida, a sombra dela junto com a fama dela fica conhecida. Então, na mesma proporção, às vezes que uma outra pessoa, ela pode se perder em alguma situação, ela pode ter uma sombra. É muita festa, é muita farra. Mas quando é com ela, todo mundo vai saber. Todo isso. mundo vai ficar sabendo. Vai cair na boca do povo mesmo. Entendeu? E são pessoas que têm uma ingenuidade. Mas essa pessoa de malandro, ela foi ruim comigo. Tá, ela foi ruim com você porque ela acreditava que ela estava sendo o melhor dela. Verdade. Então, na sua concepção, essa pessoa foi ruim, mas ela estava sendo mega verdadeira dentro do que ela acredita de verdade que é bom. E esse bom é até meio torto porque faz mal para ela mesma. E ela não percebe. Verdade. Então são pessoas bem, bem, bem assim puras e que começam a tomar muita porrada da vida e malandro chega para o que eu vejo que malandro faz na vida dessas pessoas, e faz na minha, é tirar de cilada, é tirar de enrascada, é de riscos diversos, diversos. Aqui a Bruna falou alguma coisa aqui total dentro dos limites dela. Então, mas eu tô falando da sua bondade, amiga. Ela não é boazinha igual você é. A navalha não é boazinha igual você é. Entendeu? O Zé não é bonzinho igual eu sou. Não é. Ele tá vendo além. Então, eles chegam, eles tomam conta para que a gente seja menos otário. Dá Exatamente. certo. Cara, a gente dá maior trabalho, né? Porque a gente se distrai, a gente quer beijar, quer abraçar, quer ser popular, quer não sei o quê, e fala com todo mundo, e quer, às vezes, mesmo que seja mais retraído, tem pessoas mais retraídas? Tem, porque existem várias energias de malandro. São Eu. pessoas mais retraídas? Sim, tem, óbvio, Eu sou você. retraída, eu sou Você é menos uma pessoa sociável. que, se você chegar e falar, me ajuda, vai falar, ajudo. Aí depois ela vai perguntar no quê? Verdade. Se fala que quer Não que eu vai ajude, eu tô ajudando, já tô lá ajudando, eu não quero nem saber. perguntar, tá, peraí, você me ajuda? Peraí, em quê? Aí Não, eu vejo se eu te ajudo. Não, sim, ajuda. O que que é? já fui indo já. Já tô na tua porta para te ajudar. Entendeu? Então, eu vejo essa pureza
Eu vejo essa pureza nas pessoas de malandro. Sim, são pessoas muito, talvez, excessivas em vários aspectos. E esse excesso ele pode ir pro bem ou pro mal. E malandro vem ali para tentar balizar, balizar esse excesso para que você não, para que a gente não caia nas mãos erradas. Dá Sim. certo? Muitas vezes. Muitas vezes. Tem quantas histórias a gente não escuta que malandro salvou a pessoa? Salvou a vida. E a gente vai lá, burro, otário, vai de novo, porque a gente não pensa. Vai. Verdade. Pra isso. Fala aí você, e aí, pra mim, tá Então, o que legal. acontece sobre essa história do vício, de gostar de droga e tal, né? A gente sabe que nas histórias que a gente escuta da malandragem, a encarnação deles onde foi, que remete a Lapa, que remete a Pernambuco, sempre no samba, sempre na boemia e tudo mais. Só que isso é quando eles estavam vivos. Eles passaram por toda uma seara evolutiva depois que eles desencarnaram até chegar, né, a incorporar na gente, a vir trabalhar com a gente como médios. E não é porque eles vieram daí que eles induzem a pessoa a vício, que eles induzem a pessoa a fumar, induzem a pessoa a beber, induzem a pessoa a ser galinha, não. Eles se afinaram com energia justamente para solucionar essas coisas. Então, o malandro te tira do vício, o malandro te tira da galinhagem, o malandro te tira dessas coisas que estigmatizam a imagem de malandro. Porque eles têm a energia afinada para poder dar um remédio naquilo, para poder positivar aquilo. Então, mais uma aplicação aí. Se você tiver problema com vício, se você tiver com depressão, o malandro me tirou de depressão, de tristeza muitas vezes. Se você tiver inflexível, como eu falei, é cultuar malandro. É, é, é isso, eles não são aquilo, eles se afinaram naquela energia para poder tratar quem carece daquilo. E é isso. É, eu acho que tem uma coisa importante de falar, a gente falou do culto, eu não falei isso, né? Às vezes os pais de santos, zeladores, as pessoas que trabalham gostam muito de escravizar as pessoas para que elas dependam dela e não possam fazer seu próprio culto. Aqui a gente quis trazer um pouco disso também, de vocês podendo fazer o próprio culto de vocês com coisas simples, com um petisco, colocando, com uma cerveja, com uma vibração, com vibrar alegria. Isso é muito importante. Isso é importante até para os trabalhos maiores que se fazem num centro. Às vezes você precisa fazer um copo para malandro, fazer alguma coisa com um pai e com a mãe de santo que você não vai conseguir fazer, mas daquilo ali, para você manter o efeito daquilo, tudo isso aqui é importante, toda essa vibração é importante, porque senão a energia vai embora. É isso. Eu até me lembrei você falando disso. Eu atendi ontem um consulente meu de muito tempo já, muito tempo, que a amiga dele deu pra ele, ela ganhou e ela não ia usar, ela lembrou dele. Ela Uhum. ganhou no terreiro, ela ganhou um kitzinho, né? Um baralho, um dadinho, um cigarro, eu acho. É, e aí ela lembrou dele, eu falei, cara. E Malandro tava saindo falando no jogo dele, né? A beça. Eu falei, cara, aproveita então, fala com ele, bota aí. Você tem esses materiais ou essa ferramenta dessas coisas que você ganhou, não foi à toa. Fala com ele, Uhum. pede para ele te ajudar nisso, naquilo, clarear isso, aquilo, para você e tal. E então, às vezes, é no simples, mas eu preciso ter um elemento. Cara, quantas vezes é só um ponto, é só um samba, é só uma música. Então, e Malandro ainda tem essa versatilidade de não Bem, precisar ser só oi, Hugo, amor de minha vida, amor lindeza. pô, Então, a gente tem essa versatilidade também. Vamos se ver hoje, não? Então, Malandro tem essa versatilidade de não ter só os pontos, né, ligados à religião da Umbanda ou outros cultos sim, que próximos. eles estão vindo. Cara, quantos sambas tem de fundo de quintal, do pessoal das antigas falando de malandragem? Então, assim, E é um outra coisa, eu não pensei chapéu. assim com você. Eu pensei em malandro e malandro já tá aqui, ó, coladinho.
Às vezes eu penso outra entidade, demora um pouco, mas eu falei malandro, ponto. Eu passei hoje o dia inteiro com essa live que eu ia fazer de malandro, com o malandro aqui, ó, do meu ladinho. Só Para falando mim foi muito, dele. para mim foi muito difícil. A segunda parte do dia, eu até tive trabalho que eu tive que cancelar, porque eu não estava aguentando. É, cancelar não, transferir, né? Então, eles são muito rápidos, e eles, do mesmo jeito que eles chegam, eles também te deixam respirar, mas estão ali, né? Tipo, tô aqui, respira, médium. Não precisa passar mal, não. Fica aí, respira, mas eu tô aqui. Aí daqui a pouco você sabe que ele tá ali falando, não é possível. E cada coisa, né? Cada coisa que eles mostram, que eles fazem, todas as entidades, né? Tá Mas é isso. apaixonada. Eu acho que a gente falou de vários. Senti um arrepio na nuca, a Fabrícia falou. Ai, que É, maravilhoso. Axé, Maria. Que maluco a acompanha. Andrade esteve conosco. Gente, é isso, tá? Foi assim, alguns pontos, né? Foi só mais um bate-papo, sabe, começar a clarear, trazer, lembrar deles. Eu acho que é mais um homenagear, no sentido de carinho, de lembrança, do que impor verdades, ou é mais que a gente contar o que a gente já viu, o que a gente sabe, um Uhum. pouco. Do que querer passar um mega. Não é um workshop, é só um Não, bate-papo, uma troca de ideia, uma não, lembrança, não ficaria aqui dias. um carinho. É só um carinho para quem para quem tem muito trabalho, né? Eu nunca dei trabalho para. Eu acho que meu malandro nunca. Acho não, tenho certeza que ele nunca precisou estar tão perto, porque nunca se fez necessário, até que a minha vida mudou e aquela pedaço aquela parte de mim que sempre existiu veio à tona e ele precisou intervir e hoje ele comanda, né? Dita os limites. Dita vários limites para Não é, mim. Roberto? Acredito. Não, eu tô num cabresto que, meu Deus do céu, cara, é chegar ao cúmulo de falar assim, não posso sair porque o malandro não deixou. Cara, isso foi ridículo, ridículo e lindo. Cara, muito Tipo, engraçado. né? Muito E é interessante. isso. E Pra aí? mim foi ótimo. Obrigada, minha amiga, minha irmã, minha mãe de Eu santo. também. Ó, eu Bênção. desejo para vocês, para você, Roberta, para todo mundo que está assistindo a gente aqui, que a energia de malandro, assim, caia sobre a vida de vocês, que ele traga caminho, que ele traga amor, que ele traga felicidade e essa leveza, esse jogo de cintura para viver a vida. Que vocês sejam abençoados por ele e você também. E muito obrigada pela atenção de vocês. Gente, axé, minha mãe, santo, sua bênção, um beijo. Até a Beijo. próxima. A próxima live a gente vai fazer lá no Instagram da Ingrid. E a gente vai falar sobre jogo de búzios e de carta. Diferenças e semelhanças entre jogo de búzios e jogo de cartas. A gente vai marcar já para logo. Isso. E aí, a gente não vai falar assim, mano, descontraindo, não. O papo vai ser sério, porque a gente tá falando, não que o malandro não mereça seriedade e não seja um trabalho, mas a gente quis fazer uma coisa mais suave. Mas aí é nosso trabalho, a gente vai. Abrir a noite de vocês aí, a gente pode tomar minha cervejinha, meu petisquinho, para ser uma sexta-feira. Hoje é sexta-feira, a gente vai fazer a outra durante a semana, mas É, mais papo sério, papo brabo. É isso. Então tá, gente. Beijo, boa noite, minha beijo. amiga. Beijo, obrigada, viu? Tchau. Boa Obrigada. troca. Beijão. Tchau, tchau.